a cirrose hepática. Bom, histopatologicamente, a cirrose hepática é definida como uma alteração difusa do parênquima hepático, caracterizada por uma fibrose hepática intensa, que também são conhecidas como acetaleses. Ela possui nódulos, áreas nodulares de hepatócitos, conhecidos como nódulos de regeneração. Ela pode ser consequência de um grande número de fatores etiológicos que produzem uma inflamação crônica ao fígado, e a fibrose ela faz com que o fígado se endureça e fique distorcido, o que pode afetar as suas funções. A cirrose pode se desenvolver se o paciente continua com as agressões ao fígado. Um exemplo dessas agressões seria o alcoolismo, e devido a isso, a fibrose passa a ser maior que a função de regeneração e, consequentemente, a cirrose vai se desenvolvendo. Atualmente, ela constitui um problema de saúde de extraordinária importância em muitas áreas do mundo, incluindo países europeus. É uma enfermidade grave que se acompanha de uma alta morbilidade e mortalidade, e ela se encontra entre as 10 primeiras causas de morte em pessoas adultas em todo o mundo. Bom dia, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre as principais causas da cirrose hepática. O alcoolismo é uma das principais causas. É o consumo crônico de álcool durante muito tempo, durante anos. E o consumo é frequente em cirrose nos países do Ocidente, devido à diminuição da prevalência do vírus da cirrose da hepatite C. Então, a diminuição do vírus da hepatite C aumentou o consumo crônico de álcool e aumentou também o diagnóstico de cirrose hepática através do alcoolismo, do consumo de álcool. Para ter uma noção da quantidade de álcool para um indivíduo ingerir, aproximadamente 21 gramas de unidade de álcool, sexo masculino, durante dias, semanas e ao longo de anos. No mínimo 10 anos. E a mulher, ela tem uma predisposição maior que o homem. Ela consome menos álcool em menos tempo. O diagnóstico é feito através da aparições de complicação. Então, a pessoa não sabe que ela tem cirrose, ela vai acabar descobrindo que ela tem a cirrose quando começa a sentir complicações. Uma delas é a ciste, que é a barriga, o acúmulo de líquido no abdômen. Esse é um sinal, um sintoma de uma complicação frequente. Tem outros sintomas também, que é a hemorragia por varizes e a encefalopatia. Em casos de enfermidade diagnosticada em fase compensada, traz uma detecção de uma alteração analítica criada pela elastografia de uma pessoa com elevado consumo de álcool. Essa elastografia é um exame de imagem não invasivo, que ele tem uma alta eficácia, porque a prioridade desse exame, ele só avalia, a principal dele é as partes blancas do tecido. Então, nesse exame de imagem, ele vai saber se tem uma fibrose, uma úlcera, alguma patologia ligada, alguma patologia já no fígado, na parte, no tecido. Agora eu vou falar um pouco da não alcoólica. Ela vem aumentando muito rápido em todos os países do mundo todo, por conta da obesidade e da diabetes. Isso é um fator de risco dessa enfermidade. Muitos pacientes também acabam descobrindo que estão doentes, que têm a cirrose, através de algum sintoma. E então elas não sabem, quando elas começam a sentir alguma coisa, algum sintoma, quando vai ver, elas estão já
do tempo, né? E a não alcoólica, o diagnóstico dela, ela tem uma existência de um fator de risco, que é a obesidade e a diabetes, só que ela tem uma ausência de um fator etiológico da cirrose. Muitas ocasiões as pessoas acabam descobrindo a cirrose, né? Que daí tem desaparecido sintomas histológicos característicos da não alcoólica, como a esteatose e a inflamação hepática. A esteatose é o acúmulo de gordura no fígado e a inflamação hepática. A cirrose é uma enfermidade associada ao carcinoma hepatocelular. O tratamento para não alcoólica, ela não tem um fármaco eficaz. Então seria a troca de estilo de vida, perda de peso, aumentar os exercícios físicos e o controle da comorbidade, que seria o controle da diabetes e da dislipidemia, que é gordura no sangue e alteração na glucose. Então, não tem um tratamento eficaz. Não existe um fármaco eficaz. Pode mudar. Aqui nós colocamos uma imagem em comparação, para fazer uma comparação do fígado saudável, a esteatose hepática, que já dá para ver uma grande diferença, a não alcoólica, aí vai para cirrose e o carcinoma hepatocelular. Agora eu vou falar da outra infecção vírica, que é através da hepatite C. A hepatite C, o paciente primeiro ele é infectado pela hepatite C, aí depois ele vai agravando até virar uma cirrose. A maioria dos pacientes que quando vão descobrir que tem cirrose, eles não sabem que eles tinham a hepatite C. Isso, a maioria dos pacientes também de 1989 anterior não tinha um teste rigoroso de sangue. Então, tinha transfusão de sangue, cirurgias, então não tinha um teste rigoroso. A partir de 1989, quando descobriu o vírus da hepatite C, a partir disso, hoje sim, é tudo muito rigoroso. Então, a maioria das pessoas, quando descobrem isso, elas tiveram um caso anterior a isso. Então, o diagnóstico é realizado por métodos convencionais, junto à positividade do anticorpo do vírus C, anti-VHC, e o RNA-VHC. Também fazemos a elastografia hepática e os métodos, que são os métodos de medição da elasticidade hepática, igual eu disse, que é o método de imagem não invasivo. A infecção crônica da hepatite C é desconhecida até o momento do diagnóstico da cirrose e a pessoa não sabe que tem a infecção, né, do vírus da hepatite C. Os fatores de consumo, o álcool, a obesidade, com a infecção do vírus da HIV, tudo isso acelera a cirrose. Pacientes com cirrose sem enfermidades graves, eles são tratados com antiviral. A eliminação do vírus do paciente com cirrose, ele freia a progressão, mas ele não tira a doença em si, tá? Então ele só freia. E a enfermidade evita a descompensação, pelo que não por completa o desenvolvimento também de um carcinoma. A avaliação é feita de 6 em 6 meses, para que evite tudo isso para evitar
fazer o acompanhamento e evitar um câncer, né? Para poder ir acompanhando. Aqui nós temos uma figura de um fígado normal comparado a um fígado com a cirrose. Ele está bem machucado, bem todo corroído, as células, todo o tecido. Isso. Agora eu vou falar do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, ele é uma causa crônica também no mundo todo e ele diminuiu muito através da vacinação. Né? Houve uma diminuição muito grande durante os últimos anos através da vacinação universal. O diagnóstico também se realiza através de métodos habituais, junto com a detecção do antígeno de superfície do vírus da hepatite B. E o estado imunológico e a idade do paciente no momento da infecção são fatores muito importantes para o desenvolvimento de uma infecção crônica. O estado imunológico tem pacientes que foram vacinados e apresentaram a hepatite B. E a idade, por ter uma idade mais avançada, isso é um fator de risco. E no período perinatal, quando acontece a infecção, converte para crônica, aproximadamente 90% dos casos, e 5% por infecção na idade adulta. Os fármacos para tratamento é o tenofovir e o entecavir. O tratamento é feito através de antiviral, que produz uma progressão na enfermidade e também no desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. E o que não elimina completamente, nada vai eliminar completamente. E os pacientes têm que ser controlados, devem ser controlados através de ecografias periódicas. E os pacientes com cirrose, com DNA VHB negativo, ele não deve ser tratado com antiviral. Exceto em caso que produz uma reativação, uma replicação vírica. Bom dia, meu nome é Gleison. Eu vou continuar falando de algumas causas de cirrose hepática de causa genética, que é a cirrose por enfermidade de Wilson. Ela é uma enfermidade rara de caráter genético, onde a gente tem uma alteração no metabolismo de cobre no fígado. Então, com um diagnóstico contemporâneo, a gente consegue fazer o tratamento adequado. E essa enfermidade a gente vai suspeitar em adolescentes ou adultos jovens, que assim é mais difícil, né? Crianças, adolescentes, adultos jovens terem esse hábito de alcoolismo e tudo mais. Então, o adolescente, o adulto jovem com cirrose, ausência de alcoolismo e marcadores serológicos de hepatite B ou C, ou autoimunidade, a gente vai suspeitar dessa enfermidade de Wilson. O diagnóstico, a gente vai suspeitar, né, quando a gente tiver a contagem lá de celuloplasmina, que é a enzima que faz a metabolização de cobre, transporte de cobre, estiver baixa, e a gente vai ter um nível elevado de cobre no fígado e também na urina. Aí a gente vai suspeitar da enfermidade de Wilson. O tratamento não tem cura, né? Então, o tratamento a gente vai fazer com quelantes, né, que são para eliminar o cobre do fígado, o tratamento por intoxicação de metais pesados, e a gente vai administrar sais de zinco ou a penicillamina para poder fazer o tratamento, né? E dieta também, essas coisas, antioxidantes. Aí, outra causa também é autoimune. A cirrose por hepatite autoimune,
Ela acontece quando o corpo, como qualquer doença autoimune, as próprias células do corpo atacam algumas células hepáticas. Então, isso pode desenvolver uma cirrose. Ela é uma causa pouco frequente, ela se produz, né, quando a gente não trata essa. Como é que fala? Tipo, ela tem clínica parecida com hepatite, porque ela não tem assim, a causa, né, tipo, a etiologia específica. Tem fatores desencadeantes, e mesmo que depois você tire esse fator desencadeante, ela continua tendo essa enfermidade. No diagnóstico, então, a gente vai ter a combinação dessas alterações analíticas, né, tipo assim, de hepatite, por exemplo, mas a positividade de anticorpo anticelular, principalmente o antinuclear e antimúsculo liso. E também, para a gente falar que a pessoa tem enfermidade autoimune, a gente tem que fazer a biópsia do fígado para poder, então, fazer esse diagnóstico. E o tratamento, a gente vai fazer com imunossupressor, né? E corticóide, glucocorticóide, sozinho ou em combinação com azathioprina. E tomando cuidado com pacientes que já têm assim, uma enfermidade hepática, já que, por exemplo, tem insuficiência renal, tomar cuidado com a azathioprina. E no caso de descompensar, que não responde a tratamento com imunossupressor, a gente tem que cogitar a possibilidade de um transplante hepático. Outra causa também é cirrose biliar, que assim, ela apresenta alteração indicativa de colestase, quando a gente tem uma obstrução parcial que vai evoluindo até a obstrução completa dos dutos biliares, e os sintomas vão ser típicos de uma obstrução, a icterícia, a colúria, hipocólia, colite. E as causas mais frequentes dessa cirrose biliar, né, é a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária. Ambas produzem inflamações que vai formando fibrose do conduto hepático até fazer fibrose no fígado, levando aí para a insuficiência hepática. Então, o tratamento, a gente vai usar o ácido úrico desoxicólico, que previne, né, o desenvolvimento, o curso para a cirrose, essa colangite, por exemplo, para a cirrose. E a colangite esclerosante primária não tem um tratamento específico, mas assim, a gente vai diagnosticando de forma temprana, porque ela vai apresentar sintomas, ela desenvolve mais devagar, mais lentamente como uma cirrose. Então, assim, começou a aparecer os sintomas lá de obstrução, de duto biliar, a gente consegue fazer o tratamento disso aí, evitando que progrida para uma cirrose ou até uma insuficiência hepática. Bom dia, meu nome é Renato. Vou falar algumas causas da cirrose hepática. A maior causa da cirrose hepática é o consumo excessivo de álcool. 2 vezes mais em homens que em mulheres. Afeta mais de 40 a 60 anos de idade. E está entre a 11ª causa de morte no mundo, cirrose hepática por consumo alcoólico. Tem também a cirrose gordurosa, fala no Brasil gordurosa, que seria um acúmulo de gordura no fígado, seria por alimentação congelada, embutidos, uma má alimentação. A cirrose virais também, que são causadas por vírus da hepatite B e C. E medicamentosa, o consumo excessivo de medicamentos, o consumo crônico de medicamentos fortes, por muito tempo. E normalmente a cirrose, para apresentar os sintomas,
Bom dia, sou Natan, vou apresentar a patogenia. Dá para escutar seu microfone? Tá. Então, pessoal, a patogenia ela é caracterizada principalmente por uma inflamação crônica e uma e também por uma fibrose hepática progressiva. Essa inflamação crônica normalmente ela é causada, como a própria Juliana falou, por doenças metabólicas, como por exemplo diabetes, infecções, como por exemplo hepatite ou o próprio etilismo. Essa inflamação crônica ela vai gerando uma lesão necroinflamatória que precede também uma reparação contínua do tecido. Essa reparação contínua do tecido vai gerando a fibrose hepática. Essa fibrose ela vai gerando danos microcirculatórios, ela vai gerando também, devido aos danos microcirculatórios, isquemias e nódulos de reparação, que seriam danos intrahepáticos. Ainda na inflamação crônica, ela produz o aumento de células estreladas hepáticas. Essas células estreladas hepáticas secretam colágeno. Esse depósito excessivo de colágeno que tem vai gerando uma resistência intrahepática ao fluxo portal, por consequência disso aumentando a tensão do fluxo, gerando assim a hipertensão portal. Essa hipertensão portal ela acaba gerando uma disfunção circulatória sistêmica que, junto do nódulo de reparação causado pela fibrose, que seriam os danos intracelulares, vai caracterizar a cirrose.